Olá, você já ouviu falar no kit Primeiro Berço para reduzir o risco de acidentes com recém-nascidos por asfixia até morte? Esse é um projeto que está ganhando corpo aqui em Cuiabá e nós vamos conversar sobre ele e também outros projetos com o médico e presidente do Hospital Santa Helena, Marcelo Sandrin. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A gente sabe que sua agenda, seu horário é bastante apertado, mas a gente agradece muito a sua presença, doutor, porque eu acho que é importante a gente divulgar as boas práticas, né? Então vamos já lá falando o que é esse kit Primeiro Berço. Em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite, né? Estou sempre à disposição. Como eu sempre brinco, tempo a gente cria, infelizmente não cria, mas a gente sempre tem espaço para trazer boas novas e também, né, participar da sociedade. Agradeço aí o convite do site, da TV, né? Todo dia passo por ele, agradeço as notícias, as atualizações, os informes, né, que a gente tem, e a gente tem muito prazer em estar aqui para falarmos sobre o Primeiro Berço, Caixa do Tesouro e outros projetos sociais que a gente desenvolve no Hospital Santa Helena, né, hospital beneficente, filantrópico, e que hoje é a maternidade de referência. Por isso o nosso foco já há muito tempo, né, fazer coisas boas, filantrópicas, beneficentes. Todo mundo que está com a gente é voluntário, quem quiser se agregar pode entrar em contato, e a gente toca 4 projetinhos nessa área. E já vou dizer aqui, eu sou clínico geral, né? Intensivista, e a partir de agora, falei até no Ministério dos Direitos Humanos há 3 semanas atrás em Brasília, onde fomos convocados para falar sobre esse projeto, que eu estou abandonando um pouco a área materno-infantil, que agora eu vou me preocupar em fazer programas para idosos. Minha próxima luta, né? E eu gosto de procurar ser uma usina de ideias, abraço ideias dos outros, adoro dicas, mas vivo pensando em criar coisas, porque a minha missão como médico é servir ao próximo. E a minha missão como ser humano, aliás, Deus deixou isso para nós, através das palavras de Jesus, que o próximo é exatamente igual a gente, e o próximo tem que ser muito bem cuidado. E hoje o idoso é muito necessário que haja práticas, porque está faltando muita essa visão, né, de adaptar a vida, a cidade e os ambientes para os idosos, né? Eu estive quarta-feira agora, né, anteontem, em Brasília, estive com o nosso prefeito, com a nossa primeira-dama, e já disse para eles que eu vou infernizá-los um pouquinho, nossos deputados, alguns senadores, porque nós vamos atrás de um projeto para minimizar, né, a verdadeira romaria que os idosos têm com os problemas de saúde que são inerentes dessa fase. Nós precisamos de dar conforto, darmos direcionamento aos idosos, mas a gente está aí para falar do Primeiro Berço. Bom, mas enquanto isso, né, a gente sabe que o senhor vai deixar, quando deixar mesmo de vez essa área materno-infantil, o senhor vai deixar muitos seguidores, né? Enquanto isso não acontece, tem mais. Então, esse kit Primeiro Berço era seu sonho, doutor Marcelo? Há mais de 15 anos atrás eu conheci na Europa, né, visitando a Europa. Eu viajo sempre a lazer, aliás, vou viajar o ano que vem, vou ao exterior, mas eu faço visita médica. Enquanto o pessoal vai passear, eu vou para os hospitais conhecer e vou às beneficências. Por exemplo, eu visitei uma casa de saúde histórica em Bérgamo, na Itália, que tem o nome da minha família, Sandrin. Que legal. Entendeu? É o Sanatório Sandrin. E lá eu conheci, né, lá, que existia um projeto. Falei que meu hospital era uma grande maternidade, já era, né? E ele falou, olha, tem um programa de assistência e que a gente está tentando trazer para cá, para a Itália. Já tem muito tempo na Finlândia. Na realidade, o objetivo não era proteger só vidas pelas causas que nós vamos conversar aqui, mas principalmente pelo fato de que naquela época do pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial, a miséria era total e a mortalidade infantil chegava a quase 50% por frio. Por frio. E genialmente, né, pessoas se uniram, pegaram o que eles tinham, que era papelão, montaram caixas de papelão, colchãozinhos de papelão com os trapos que tinham na época, conseguiram fazer cobertas de papel e a mortalidade afundou. Com o passar dos anos, né, salvando essas vidas, tornou-se uma tradição aquela caixa nas maternidades lá. Hoje é um programa de governo lá, existe até hoje,
Hoje é mais um presente, porque a Finlândia é um dos grandes países, uma das maiores economias do mundo, e tem uma taxa de natalidade absurdamente pequena. 55 mil nascimentos por ano. Estive na embaixada da Finlândia, a convite lá em Brasília, vi como é o kit deles, mas na realidade é uma caixa repleta de presentes. A partir do conhecimento do que aconteceu, também que baixou a mortalidade, não se viu mais a morte súbita no berço lá, com tanta intensidade, que é aquela morte inexplicável. A criança deitada, tem uma babazinha, não está vomitada nem nada, mas amanhece morta. Vai ver a posição que a criança está. Os bebês recém-natos e os prematuros têm cabeça muito grande para o seu corpo, para a sua musculatura. Eles conseguem se mover, às vezes prende num lençolzinho, numa roupinha, e aí eles acabam se sufocando. É uma das explicações para essa morte súbita inexplicável. E a outra, que foi a grande descoberta, né, é o que nós precisamos acabar aqui, é aquela morte por asfixia, por sufocamento, por esmagamento, pelo pai, pela mãe, pelo cuidador, pela babá, que a gente de vez em quando, vocês, né, tem o horror. Foi para dormir junto, né? Para mim é um horror. Imagina para as mulheres e para as jornalistas falarem que um pai ou uma mãe deitou o braço em cima da criança ou dormiu em cima da criança e a criança amanheceu morta. Estatisticamente, esse é o meu foco médico. Né? E acontece muito ainda. Não acontece. A frequência é inexplicada, porque nós temos que lembrar que existem as quase mortes. Quando as crianças são levadas inexplicavelmente para os postos, está passando mal, está passando mal, está passando mal. Não tá Nem lembramos, então. às vezes, de perguntar, estava dormindo junto, como é que estava, por quê? Então a estatística é falha. O que nós sabemos é aonde esse procedimento, que é um bercinho de papelão especial, com todos os cuidados, com todas as explicações dadas, fazem é proteger do esmagamento. Você jamais coloque seu filho pequeno do lado dos irmãos, do lado do esposo, do lado da babá, do seu lado, não amamente na cama, amamente confortavelmente e coloque seu bebê no berço. Agora, quando eles são muito pequenininhos, o berço de papelão te permite colocar na cama o bercinho e ficar contigo. E se seu braço cair em cima dele, se sua perna for em direção dele, você vai bater na caixa, ela vai deslizar ou não vai esmagar a criança. Olha, então, esse daí foi o meu estímulo médico e é o que eu levo para as pessoas. Mas não é isso realmente só o que me moveu. O primeiro berço, que eu agreguei o termo que não existia, né, caixa do tesouro, tem outros, né, componentes filosóficos. O primeiro deles, que eu acho que é o melhor de todos, que as pessoas precisam refletir, na realidade o primeiro berçozinho, humilde como ele nos remonta à manjedoura de Jesus. Jesus não tinha nem uma caixa de papelão. E com o carinho, amor, né, e dedicação de Maria e José, José, para mim, é um personagem bíblico que merece muito estudo, porque ele era um idoso, ele sabia que ele não era pai de Jesus, provavelmente ele poderia ser impotente ou infértil já, e ele cuidou de Jesus como seu filho, adotou, né? Deu exemplo e seguiu. O triste de José, e que eu estudo muito José, é porque José some na literatura. Quando Jesus sai a sua peregrinação... Se fala da morte dele, nada, não se sabe direito, né? E não tem histórico do que ele fez após ou depois, antes da morte dele mesmo. Nós sabíamos que era um marceneiro dedicado. Vai ver que Jesus morava numa caixinha de madeira. Que coisa linda. Já me perguntaram se a gente pode colocar em madeira. Eu acredito que sim, mas encarece muito, né? E o programa é um programa social diverso. Então, também, além de salvar vidas, ele nos mostra que nós não precisamos de um berço de ouro, uma caixinha de papelão, para termos uma criança saudável, um adolescente, né, com consequência, e um adulto bom para a sociedade. Nós não crescemos só para ganhar dinheiro, nós não devemos crescer só para nos reproduzir. Nós temos que nos dedicar ao próximo, realmente. Aí é esse kit primeiro berço, as mães que têm seus filhos lá no Hospital Santa Helena, até para quem está na internet e não conhece, é um hospital filantrópico, é um hospital que tem tradição em atender, né, pelo SUS em especial, elas ganham esse berço? Vão passar a ganhar? Como é que é o projeto? Todas elas já ganham há um ano já e vão para 3 casa. meses, com explicação
Graças a Deus nunca tivemos uma recusa ou um vacilo. Nele nós incluímos alguns itens que foram doados pelo ProUni, Unimed, Cuiabá, que continua nos patrocinando, renovou o patrocínio por mais um ano. E no primeiro ano, de 17 de julho de 2018 a 17 de julho de 2019, nós chegamos a 9.500. E dia 17 de agosto, né, tivemos o prazer, até com a presença da nossa primeira-dama lá no hospital, Santa Helena, o 10 mil. Já distribuímos 10 mil bercinhos com o seu kit e nunca tivemos nenhum problema. Para não dizer que não e para dizer que toda regra tem realmente exceção, como ele é distribuído para todas as pessoas, mesmo as de alto nível socioeconômico, né? Um pai, à hora de receber, ele falou, olha, eu não preciso de nada disso que está contido aqui, mas eu quero, eu já li, sei a importância, nós vamos utilizá-los para o nosso filho, mas pegue esse kit e dê para o próximo. Para ficar mais coisa. Tem um shampoozinho, tem lençolzinho, tem o coeiro de pano, a fralda de pano, nós estamos tentando estimular a voltar a não gastar tanto, porque é muito comum, né? Todo mundo fala, nossa, afogamos a Baía de Chacororé de fraldas sujas jogadas por aí. Mas ninguém usa mais a fralda de pano. Você conversa com as pessoas, fala, e hoje em dia já existe até fraldas de pano que você compra na internet ou coisas assim, né, e você laváveis, utiliza, né? laváveis. E você, tá entendendo? Tem aquela... Quando você fala assim, nossa, mas dá um trabalho, lembre-se, nós temos 13 milhões de desempregados. Empregue alguém, ajude alguém para, atendendo você, fazer melhor ainda ao próximo. Antes da gente falar de outros projetos, doutor Marcelo, eu acho que essa é uma dúvida muito recorrente entre as mães. E aí, por exemplo, eu tenho filhos já jovens, né? 19, 22 anos. Naquela época se falava que o neném tem que colocar em tal posição no berço. Né? Aí depois se mudou a posição, não pode mais pôr de lado, tem que pôr de bruço, não pode pôr de bruço, põe de barriga para cima. Tem posição para se colocar o recém-nascido no berço e já se chegou a uma conclusão o impasse sempre persiste. No berço que protege, o objetivo dele é evitar que você durma com a criança. O bebê, depois de um certo tempo, ele vai virar. Então a discussão é estéril. Nessa fase ele vai dormir de costinhas e ele vai ser pouco móvel. Ele não vai ter possibilidade, mesmo começando seus movimentos, de se girar. E esse protege da morte súbita que tem, por exemplo, a filosofia de uma criança com a cabeça pesada que ela recém-nata ou ela prematura, ela não tem força para voltar. Então ela gira e fica presa só o pescoço. Ela não gira o corpo. Entendeu? E qualquer coisa pode prender e sufocar. Com o movimento do bracinho, joga a fronhazinha que saiu do travesseiro, o lençolzinho, joga em cima. Então todo cuidado é pouco. A humildade do berço é que faz a diferença. Um colchãozinho, um apoiozinho máximo para a cabeça. Tal. O nosso bercinho tem uma tampa. Por que tem uma tampa que eu adaptei, forte, aliás, não pode tampar o bebê, óbvio, vem um manual explicativo. E quando essa caixinha, pensando, né, no que ia virar ela, se ela ia ser jogada fora, como eu adoro guardar lembranças, eu criei a caixa do tesouro. Então chama primeiro berço, caixa do tesouro. Ninguém descarte a caixa e aí você vai guardar a memorábilia, as memórias da criança. Nessa caixinha. A tampa seria para isso. Além do guardar sabonetinho. O primeiro sapatinho, guardar... Isso. E dentro dela, a pedido meu, Unimed, né? Tem pessoas que doam. Essa semana agora, né, uma criança doou todos os presentes que ela ia ganhar. Ela pediu para as amigas e para a família dar em dinheiro e comprou 600 brinquedinhos bem simples para colocar na caixa. Toda a caixa tem um brinquedinho masculino ou feminino, a pedido meu. É o primeiro morador da Caixa do Tesouro. Que bonitinho, meu Deus do céu. Eu guardo tudo, eu gosto. Bom, e que outros projetos? Vamos lá, o senhor falou que tem, né, uns 4 projetos, né? O que mais é desenvolvido ainda atualmente lá no Hospital? O primeiro deles foi gestionado pela equipe nossa de neonatologia, aliás, também uma usina de ideias, né? Doutor Aruto, doutor Isaqueila. O projeto já bastante antigo, Via Láctea, que é para suporte pós-alta, né,
para crianças que nasceram particularmente prematuros, de pessoas humildes, para que possa bem aproveitar aquilo que se consegue, né, de doações para eles. Por exemplo, o leite, né, leite especial para crianças especiais, custa muito caro. A gente doava esses leites e acontecia às vezes uma coisa muito triste. 20, 30 dias depois, nossos pediatras, que trabalham também na rede pública, encontravam as crianças desidratadas, precisando de UTI de novo. O que aconteceu? Nada, não aconteceu nada. Ela começou a ter diarreia. Chegava lá, era o mau preparo do leite, era a mistura de coisas no leite. Você não tem que engrossar leite. Leite de mãe é tudo de bom. Fazemos campanhas, somos da Rede Cegonha, da Mãe Canguru e do aleitamento. Temos as doutoras do peito dentro do Santa Helena. Se tiverem dúvida, liguem para elas. Dificuldades na amamentação natural. Até 6 meses, leite de mãe é tudo de bom. Só. Vamos nos esforçar. O leite suplementar poderá ser usado em razões específicas, né? E aí, você tem que ter orientação e seguir ela. Nós pegamos, por exemplo, e foi a partir daí que eu tenho certeza que Haroldo, Isaquele e as equipes lá, junto conosco, levaram em frente e até hoje perenizam esse projeto, foi o fato de que a pessoa colocava a rosina no leite especial, que custa uma fortuna. A criança precisa daquele leite, só aquele leite é o necessário para ela, a mãe não tem mais leite, e aí você vai lá e joga uma rosina. Joga uma sustagem. Fazer render, doutor, também, né? Como é que chama aqui? Ele tem um que é cremogema. Isso não pode, bebê não tem ainda maturidade para isso. Então, esse projeto tem esse fulcro. Temos ainda, né, e também gestionado todo mundo, mas saído da usina da UTI neonatal, é o nosso drive-thru de leite materno, que é o primeiro do mundo. Pegamos um container de aço baratinho, adaptamos ele, fizemos uma sala e lá tem todo o conforto para doação do leite, para arquivamento do leite. Com isso conseguimos aumentar o número do estoque, né? Que bacana. Primeiras semanas de doação lá no Santa Helena, e nós distribuímos e temos parceria com o Hospital Geral, a doutora Flávia, que tem o banco de leite, lá é pasteurizado, lá é guardado e devolvido à nossa parte e distribuído para todo mundo. Hospital Júlio Miller, para quem precisar, tem o leite lá. Na primeira semana, no primeiro mês, segundo mês de coisa, nós partimos de 2 litros por semana de leite materno para 11. E agora sempre vai aumentando pela conscientização. Trabalho maravilhoso das doutoras do peito, que atuam na maternidade, são também voluntárias, que mostram para a mãe a importância da amamentação, a melhor amamentação e, particularmente, se sobrar, vamos doar. Lembre-se, a catequese aqui, se é que ela existe, eu não sou tão né, voltado à religião, sou cristão, mas sou muito interessado nisso. É o próximo. Faça bem ao próximo. Pode estar salvando a vida, né? Nós criamos lá, no Santa Helena, a sala Mamãe e Bebê, a indústria farmacêutica, vendo, né, a pujança, nos doou um local totalmente aclimatado, totalmente muito bem adaptado e confortável para a amamentação das mães que vão visitar seus maridos que estão internados, das crianças que têm que retornar ao pediatra e que ainda estão amamentando, das pessoas, para não ficar no meio. E às vezes, eu não sei de onde é que pode, né, alguém um dia se constranger com mãe amamentando, mas isso vocês noticiam tem que eventualmente. Ser criado lei estadual um absurdo, para, né? Autorizar a mulher a um amamentar. absurdo. Como é que vai autorizar? Essas são leis totalmente desnecessárias e mostram a loucura que a humanidade chegou. Nós temos lá esse local para também trocar uma fralda para fazer o higiene do bebê maior, né? colocado. Eu, particularmente, acho que a gente tem muito mais a fazer. Não vamos deixar de continuar militando. As ideias que se acoplarem, mas meu cérebro dizem que é dividido em 6 partes. A parte que pensa só nessas coisas, ela no momento vai se voltar um pouco mais ao idoso, porque eu como clínico, né, acabei de sair lá do meu consultório, estamos lotados, idosos, né, que estão esperando vaga, idosos que não têm para onde ir, idosos que têm dificuldade, que não têm apoio, e nós precisamos cuidar agora, porque os extremos da vida são os exemplos que devemos seguir. Nós fomos amparados pelos idosos quando nós éramos crianças. Né? E hoje nós não podemos, adultos e responsáveis,
e saudáveis, ou às vezes até com algumas doenças, nós não podemos nos esquecer do outro extremo da vida. As crianças são muito mais bem cuidadas. Lá, né? Se nada... Quando a gente fala de programas para as crianças, tudo bem. Mas a gente tem um estatuto do idoso que eu digo que não é cumprido. Não é cumprido. Tanto é que eu, por exemplo, aqui só digo o seguinte: quando que as autoridades vão realmente fazer esses bancos respeitarem as pessoas que vão no banco? Não é o idoso, é você. Eu não acreditei que você tinha filhos tão assim, porque você, para mim, tinha uns 28 anos. A idade, né? Também exagero, muito doutor Marcelo. Mas, tá entendendo? Mas a gente você vai lá, ao banco, né, precisa ir ao banco. Como que você pode esperar horas para eles ganharem dinheiro? Isso não é justo. A lei da fila também existe, exato, não é aplicada. Agora, se você os entra na idosos justiça, precisam não de consegue. carinho no momento. Eu já pedi para o nosso governador, quando ele era prefeito, estando com ele, eu vou conversar sobre o assunto, converso com o nosso secretário de saúde, conversei com o nosso, recentemente, com o nosso prefeito Manuel Pinheiro, com a dona Márcia e com o deputado Emanuelzinho, em Brasília, e outros, né? Deputado Bezerra, tivemos com muito, o doutor Leonardo, que foi meu aluno, estive com ele em Brasília. Nós vamos tentar ver se a gente encontra ideias. E como a minha ideia primária, né? E também falei isso no Ministério dos Direitos Humanos, onde fui apresentar o primeiro berço, ele provavelmente vai ser acoplado, né? Uma notícia assim que eu não posso dar toda, porque ainda não está sedimentado, mas subiu mais 2 degraus, eu estive lá também agora, quarta-feira. Provavelmente vai fazer parte da Política Nacional de Saúde a partir do ano que vem, mas não na forma nossa, de uma forma adaptada para as condições necessárias para o projeto que vai ser lançado. Logo, logo vocês da mídia vão vai acompanhando, colocar. Né? Bom, para quem quiser saber um pouco mais, o Hospital Santa Helena está nas redes sociais, tem o site, de repente quem quiser conhecer pode ir lá pessoalmente, estiver aqui em Cuiabá, região, né? Pode conhecer os projetos, ser voluntário. Vai pessoalmente, se puder, pode ligar 21 23 0300. O pessoal voluntário e as próprias pessoas vão colocar. Nós temos líderes de todas as áreas e as pessoas que até sem aparecer em nada vão montar as caixas no final de semana. Eles vão lá para montar a caixa, porque a caixinha vem, né, um papelão, tem que ser montada, vão fazer os kits e ficam guardados. Tem os meninos que distribuem, tem os voluntários do hospital, todos os funcionários participam na necessidade. E para nós é um prazer muito grande, entendendo? Na realidade, eu acho que você faz muito por você, se dedicando ao próximo. Sim. E você consegue, né, fazer coisas boas. O pessoal nosso do marketing tem a Nelly, a nossa querida Natália, tem lá o Facebook, Instagram, etc, etc. Eu não sei nem como é que tá bonito, porque eu não tenho essas coisas. Eu não uso isso, tá entendendo? Eu sou ainda old fashioned, sou bem velho. E eu agradeço muito o espaço. Obrigada. Qualquer coisa que quiserem, podem ligar para mim também no meu consultório. Nós teremos prazer. E deixo aqui o projeto para a replicação dele. Ele está totalmente disponível. Nós não somos ONG, nós não somos OCIP. E nós não queremos nada demais, nós queremos que avance. Nós temos em Mato Grosso hoje um consórcio de saúde que está pretendendo assumir no norte. Temos pessoas voluntárias que querem implantar em Rondonópolis e muitos lugares, né, fiquei sabendo de que diversos lugares estão vindo para tentar colocar. Lugares onde, por exemplo, o custo seria irrisório. Sim. Cidades que nascem 30 pessoas por dia. Sabe quanto custaria isso? Nem R$2.000 de gasto. Mas todo o dinheiro é voluntário, né? E nós, graças a Deus, temos os nossos vínculos com a Unimed, com o ProUni, a quem eu agradeço, em nome da doutora Suzana e meu grande amigo, doutor Rubens, nosso presidente. Ok, obrigada, doutor. Agradeço.
Nós conversamos com o Dr. Marcelo Sandrin, clínico geral, presidente do Hospital Santa Helena. Ajude a divulgar esse projeto, gente. Essa entrevista está muito bacana. De repente, as pessoas que estiverem no interior aí, quiserem implantar, vou repetir o telefone do Hospital Santa Helena, 2123-0300, para saber mais informações. Redes sociais estão aqui, vamos colocar aqui para vocês. E aí, vamos divulgar o que é bom, né? Nossa entrevista está no YouTube, também nos sites RDTV e RD News. Curta e compartilhe. Até a próxima.